No Congresso Nacional, a chapa continua esquentando entre o diálogo de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua base do governo. Ontem, Lira disse que não é em relação a um ou outro ministro. A insatisfação do Congresso é contra o governo inteirinho. Ontem, o melhor diálogo que Lula tem foi utilizado. Liberou 1,7 bilhão para poder vencer em apertada síntese a medida provisória que aumenta os ministérios, ou seja, mantém de 22 para 37. O porquê que o diálogo entre Lira e Lula nessa dificuldade é ruim para o petista? Porque Arthur Lira, dentro das regras constitucionais, é quem tem o poder de, inclusive, abrir o impeachment contra o governo. Requisitos para o impeachment já tem, todos. E é um poder que Arthur Lira tem e que nem o STF pode brecar. O processo de impeachment, o STF, ele só observa o trâmite, mas no mérito, o STF não pode opinar. Então, Lira tem poder nas mãos. Lira já mostrou uma insatisfação muito grande e ontem, ao vencer a batalha contra Lira, Lula não teve uma vitória tão grande, porque Lula sabe que teve que gastar muito capital político para poder vencer. Mas esse capital político é limitado. Apenas em 6 meses, menos de 6 meses do governo Lula, muitos bilhões de reais já foram gastos. Uma, para tentar barrar a CPI dos atos do dia 8 de janeiro que aconteceram. Outra, para poder aprovar o calabouço fiscal, que foi aprovado, mas teve muita grana investida. E agora, para poder manter os ministérios, que é o cabideiro de emprego que mantém o governo Lula de pé. Um absurdo, quase 40 ministérios. Mas o capital político de Lula vai acabando. E Lira mandou um forte recado que eu trago para vocês aqui através do jornal Metrópolis. Lira disse o seguinte: daqui para frente o governo vai ter que andar com as próprias pernas. Não haverá mais sacrifício, diz Lira, após a aprovação de medida provisória que aumenta os ministérios. Escuta aqui o trecho em que o Lira fala e eu volto para tecer comentários para vocês. Trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam único e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, presidente Lula. Vamos lá. Um trecho da fala de Lira é muito importante e talvez deixou desapercebido. Vocês viram nos discursos dos deputados uma insatisfação e eles só atenderam aos seus líderes. Ou seja, os partidos pediram que os deputados votassem daquela forma. Entretanto, vários deputados se abstiveram ou votaram a contrassenso. O dia que os partidos não controlarem os deputados, ou seja, deixarem em aberto, o governo Lula não vence mais nenhuma. Foi uma reunião com os líderes que Lula teve e ali o discurso de Lula deu certo. Mas será que vai dar para sempre? Porque aí vai ter uma insatisfação dos deputados em relação aos líderes, que não estão vendo benefício nenhum, que não estão vendo vantagem nenhuma. E muitos é por questão ideológica. Muitos deputados não concordam com o escárnio que está sendo feito com a população. E enquanto Lira se opõe a Lula e tem coragem de enfrentar,
ele vem sendo atacado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já falei para vocês que uma ação que acusa Lira de corrupção começou a andar estranhamente pelo Dias Toffoli, estranhamente no mesmo dia da votação da MP dos cargos e ministério, a MP dos penduricários. Só que não é só ali não. Causou uma certa estranheza uma matéria do Poder 360. Estaria André Mendonça também nesse grupo aí que vai partir para cima do Lira? Porque o André Mendonça suspendeu a ação de Lira contra Renan Calheiros. Pois é, o Renan Calheiros proferiu várias ofensas contra o Lira. E aí o Lira entrou com ação por crime contra a honra em relação a Renan Calheiros. E André Mendonça, o ministro estritamente evangélico, indicado por Bolsonaro, resolveu suspender a ação que tramitava numa instância inferior e trazer isso para o STF. Estranho, no momento em que acontece, soa como um recado. Chama atenção? Chama a sua atenção ou não o fato do André Mendonça dar essa decisão justamente nesses dias? Ou seria só mais uma das coincidências que acontecem no nosso Brasil? Pois é, muita coisa ainda vai ser descoberta aqui. Bora de mais uma matéria do Poder 360. O Brasil teve a 10ª melhor taxa de crescimento do G20 na pandemia. 10ª melhor taxa de crescimento do G20 na pandemia. O que me espanta e me espanta muito agora, e para ser sincero com vocês, é que depois de ter pintado o Bolsonaro como o mal, o monstro, o comedor de criancinhas e anomames, o comedor de mico-leão dourado da floresta no café da manhã, aí, enfim, a mídia começa a trazer, começa a apresentar a realidade dos fatos. E pasmem, o Brasil teve a 10ª melhor taxa de crescimento na economia. Paulo Guedes estava entre os top 10 do mundo no crescimento econômico. Mas não tem um certo senhor criador de narrativas que fala abertamente: Maduro, dizem que você é mau. Cria a sua narrativa. A gente precisa criar a nossa narrativa. Não é esse mesmo senhor que trouxe a narrativa que o Brasil foi entregue arrebentado? Não é isso que acontece? O Brasil foi entregue arrebentado. Narrativas e mais narrativas. Mas o povo já não está comprando mais as narrativas. E é por isso que eu venho, declaradamente dizer a vocês que foram contrários ao governo Bolsonaro, está na hora de fazer uma meia-culpa. Eu achei muito interessante uma fala do Fernando Holliday, que é vereador, foi do MBL, saiu do MBL, dizendo: olha, eu critiquei muito, e eu também critiquei muito o Bolsonaro, mas a gente tem que reconhecer as diferenças. Colocar Bolsonaro e Lula no mesmo patamar são mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A economia no Brasil estava crescendo. Agora não. Agora não. Tinha um controle maior e uma maior preocupação com os gastos públicos. Agora não. Então, tá de brincadeira. As liberdades individuais não se comparam. Me mostre quantos deputados foram cassados durante a gestão Bolsonaro. Não aconteceu. Mas no final das contas, o que eu quero dizer para vocês é que essa turma só vive de narrativa. Vamos pegar uma matéria aqui do Robson Bonin, que foi feita na revista Veja, e vamos fazer a análise. O quanto os comunistas são contra o capitalismo mauzão, eles nem gostam de dinheiro. Mas um jantar comunista do PCdoB em Brasília, hein? Tem ingressos baratinhos, de 500 a 5 mil reais o ingresso para você comemorar os 101 anos do Partido Comunista do Brasil. Tem até roda de samba num restaurante da capital federal. Vocês têm noção do tamanho da hipocrisia dessa turma? Olha, tem investigações no sentido de que eventos como esses,
com ingressos tão caros, e aqui eu não estou dizendo este evento em específico, mas estou dizendo situações como essa, podem ser utilizados como medida para lavagem de dinheiro. Ou vocês acham que não tem um risco disso? Então, assim, é muito estranho quando você vê eventos com ingresso de 5, 10 mil. Aonde que um comunista vai ter 5 mil reais para pagar num jantar? Aí você pega um político qualquer, dá 5 mil ali e fala, ó, eu vou fazer um jantar. Aí pega aquela turma de conhecidos e fala, ó, eu vou dar ingresso para vocês todos, tá? Vou dar o dinheiro, vou passar o dinheiro para você. Você compra o ingresso. E aí você banca o ingresso. Fácil, levanta 1 milhão, 2 milhões de reais. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Então tudo isso aqui que a gente traz para vocês é a podridão da política brasileira. É os emaranhados dessa política que são assustadoramente deploráveis. Mas é a realidade que o Brasil tem. E a gente precisa enfrentar essa realidade e discutir isso com vocês. Certo? Então espero que você tenha gostado do nosso editorial. Obrigado por ter ficado até o final. Se puder, compartilhe o nosso conteúdo. Eu vou voltar às 7 horas com mais conteúdo de relevância para vocês. E eu aguardo vocês aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.